dia a todos. Bom dia. Vamos manter essa harmonia gostosa que vocês construíram junto com a espiritualidade, cantando. E assim nós vamos estudar junto a partir de agora. Eu gosto sempre de falar para as pessoas de onde eu tirei o tema e o que me motivou a criar um determinado estudo. Evidentemente, junto com os nossos mentores espirituais, porque nunca estamos só e o nosso trabalho pertence também a eles. Tem algum testemunho de Jeová presente aqui na nossa plateia? Tem não? Vocês conhecem essa revista aqui? A revista Despertar dos nossos irmãos Testemunha de Jeová. Tudo que me é oferecido em Gaiamão, eu tenho o hábito de ler para conferir. E eu tive uma surpresa muito gostosa, porque há muitos anos atrás, eu era encarregado de uma fábrica aqui em Rio de Fora e tinha um dos funcionários que era testemunha de Jeová. E ele tentou durante anos me levar para a doutrina que ele abraçava. Mas eu já era espírita, agradeci e permaneci espírita. Mas os conceitos que ele me apresentava há 20 anos atrás ou mais eram muito distantes dos conceitos que eu havia abraçado. Então eu teria motivo para não abrir esta revista. Mas, como eu disse, eu tenho o hábito da leitura e eu abri a revista. E o título é: O Mundo Está Fora de Controle? Eu queria saber o que os nossos irmãos, depois de mais de 20 anos, estavam achando disso, o que eles estavam vendo nessa posição. Então, essa primeira parte do estudo vai ser o que eu encontrei na revista Despertar dos nossos irmãos Testemunha de Jeová. A pergunta é: o mundo está fora de controle? E eles começam dizendo: há centenas de anos, a Bíblia diz que a situação do mundo seria muito ruim em nossos dias, o Apocalipse, esses dias de hoje. Segundo Timóteo, está lá na revista, no capítulo 3, versículo 1 a 4, fica sabendo que nos últimos tempos sobrevirão momentos difíceis. De fato, os homens serão egoístas, avarentos, altivos, orgulhosos, difamadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição, desleais, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, protégos, inchados de orgulho, amantes dos prazeres mais do que a Deus, etc, etc, etc. Tinha mais coisas, mas eu falei, vai estar longo demais, deixa eu cortar um pouquinho aqui. E olha que eles falaram ali dos homens, né? Não das mulheres. Brincadeira, né? Os homens aqui é a humanidade. Essas profecias podem fazer muitos acharem que o mundo está fora de controle, porque está previsto que no fim dos tempos, no momento do Apocalipse, nós, os homens, estaríamos perdidos diante da bondade divina. Nós estaríamos fazendo opção pela porta larga, não pela porta estreita. É claro que isso aqui não está falando de nenhum de nós aqui, né? Em janeiro de 2017, está lá na revista também, um grupo de cientistas disse que o mundo está próximo da pior catástrofe de todas. Eu estou assustando vocês? Não, né? Muito bem. Para mostrar isso, eles usaram um tipo de relógio chamado o relógio do fim do mundo. Eles adiantaram esse relógio em 30 segundos. Agora faltam apenas 2 minutos e meio para este relógio marcar meia-noite. E aí? O mundo vai acabar?
O que vocês acham? Hein? Tem pouca gente corajosa aqui. Não vai acabar, fiquem tranquilos. A ideia não é assustar. É para vocês verem que os nossos irmãos estão mudando. Quando perguntaram a Kardec se o Espiritismo seria a religião do futuro, ele respondeu que não. O Espiritismo não seria a religião do futuro, e sim o futuro das religiões. Ele quer dizer que todas as religiões, com o passar do tempo, se aproximariam da verdade. Então, olha só o que acontece aqui, o que eles começam a dizer depois desse preâmbulo. Diz assim: uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4. Lá na Bíblia está dizendo que as gerações vão se suceder, mas que a terra ficará para sempre. Para sempre, apesar de estar lá no livro sagrado, é muito tempo. Nós sabemos que um dia a terra deixará de existir. Nós já existimos, esse planeta já existe há mais ou menos 4 bilhões e meio de anos, 4 bilhões e 500 milhões de anos, mas a previsão é que esse planeta vai existir por mais 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então, 1 bilhão são 1.000 milhões. Aí vocês fazem as contas, nós temos muito tempo de planeta ainda. Nós podemos até dizer que é para sempre. E se nós não atingirmos a perfeição nos próximos 4 bilhões e meio de anos, não é? Bom, eles continuam dizendo, colhendo esses ensinamentos bíblicos, diz assim: os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Salmo 37, 29. Diz ainda: haverá fartura de cereal na terra e superabundância no fundo das montanhas. Salmo 72, 16. Estes textos da Bíblia nos ajudam a entender pontos importantes. Coisas como poluição, falta de comida, falta de água, doenças, não vão acabar com a humanidade. O mundo também não vai ser destruído numa guerra nuclear. Por que não? Eles questionam. Porque os homens, nós os homens, orgulhosamente pensamos que temos o controle, e não temos. Parece que está tudo uma bagunça, mas não está. Quem está no controle é Deus, o Criador, e Jesus, nosso divino mestre. Eles é que estão no controle. Então não adianta os cientistas dizer que vai acabar, alguns religiosos pregarem o fim do mundo, e isso não vai acontecer. Tá certo? Quando vi um sorriso, está todo mundo triste ainda. Deus e o Senhor Jesus estão dando simplesmente um tempo para que as pessoas façam suas escolhas e para lidarem com as consequências. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Está tudo na Bíblia. É a lei de causa e efeito. Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, deixa-nos viver, deixa-nos usar do livre-arbítrio, deixa-nos fazer as escolhas. E de acordo com as nossas escolhas, nós sofreremos ou colheremos as consequências. E esse é um processo de aprendizado. Se eu faço uma coisa distanciados das leis divinas, eu vou sofrer as consequências. E isso vai fazer com que, no processo em que a minha inteligência vai amadurecendo, eu entenda que não devo mais fazer aquilo, e que eu aprenda que eu devo seguir e viver dentro das leis divinas. O mundo não é um trem fora de controle, sem rumo, que terá um fim desastroso. Deus estabeleceu um limite de quantas coisas ruins Ele vai deixar acontecer. Salmo 83, 18, Hebreus 4, 13. Mas Deus vai fazer mais, Deus vai fazer mais. Ele vai trazer abundância de paz para nós,
Salmo 37, 11. Em Ezequiel, continuam os nossos irmãos dizendo, no capítulo 33, versículo 11, diz: por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, do pecador, senão que ele se converta e deixe o mau caminho e que viva. Vós sois deuses, tudo que faço podereis fazer e muito mais. Não parece que eu estou falando de espiritismo até agora? Quem conheceu a maneira como eles entendiam há 25 anos atrás, olha que não é muito tempo, 25 anos atrás, é uma evolução enorme na compreensão da vida e das verdades espirituais. Agora sim nós vamos começar o assunto que eu trago para vocês no dia de hoje, na manhã de hoje. A Terra vai deixar de existir tão cedo não, mas mesmo quando isso acontecer, nós continuaremos a existir. Somos imortais e o destino de todos é a perfeição relativa. Que brilhe a vossa luz. Se somos imortais, devemos cuidar do nosso futuro. Cuidar não é se preocupar, é ter planos, semear boas sementes hoje. Se somos hoje o resultado do nosso passado, e seremos no futuro o resultado do nosso presente. Então nós devemos cuidar do nosso futuro. E aí nós recorremos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, que é: o meu reino não é deste mundo, e lá existe um item chamado a vida futura. Então o nosso assunto de hoje, inspirado naquilo que os nossos irmãos disseram ali, é estudar a vida futura, ter uma compreensão um pouco melhor da vida futura. Começa lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: és rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Esse ainda tem um significado muito importante, dito por Jesus há 2000 anos atrás, de que o reino de Deus ainda vai ser aqui, quando nossa humanidade, quando nós compreendermos de uma maneira mais assertiva as verdades espirituais. O mundo vai mudar quando houver a mudança em cada um de nós. Ontem mesmo nós estávamos assistindo, ontem não, quinta-feira, a palestra da nossa irmã que está sentadinha ali. É uma cena que depois eles vão me chamar para falar aqui também. Ela está com vergonha. E ela falava para a gente, né? Que nós devemos cuidar de nós mesmos. Que nós devemos fazer um esforço de melhoria, de crescimento. E esse esforço cabe a cada um de nós. Isso está lá em São João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Versículo 36 e 37. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações ou cuidados do homem na terra. Nós vivemos aqui na terra, gente, muito despreocupado da continuidade da vida. A maioria de nós vivemos aqui na terra preocupado com as coisas materiais. E muito dessas coisas fúteis, sem muita importância. E no capítulo, logo no início desse livro, no capítulo 2, é tão importante esse assunto, que foi colocado no capítulo 2, bem no início, que
a vida futura, a nossa vida futura, vai ser motivo de preocupação, de cuidado, de estudo, de interesse de toda a humanidade, de todos nós. Todas as suas máximas, tudo aquilo que Jesus ensinou, se reporta a este grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser a maior parte dos seus preceitos morais. De onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele falava apenas da vida presente, da vida atual, né? Não os compreendem, não compreendem aquelas máximas, aqueles ensinamentos, ou os consideram pueris, infantis. Este dogma, a vida futura, é uma lei, é um ensinamento, é uma verdade. Portanto, pode ser dito como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado nos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, sem a ideia da vida futura, nós ficamos completamente perdidos, ainda que sejamos os estudantes do Evangelho. Por quê? Se eu não tiver a perspectiva de continuar vivendo, se eu não tiver a perspectiva da imortalidade, e esse continuar vivendo aqui, gente, é continuar vivendo após a morte do corpo e continuar vivendo no novo corpo, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, nós precisaremos reencarnar ainda muitas vezes. Então a nossa vida futura está no mundo espiritual e está no nosso retorno de uma nova reencarnação. Como é que eu quero viver no mundo espiritual, quando eu voltar para o mundo espiritual, que é a nossa pátria verdadeira? Como é que eu quero estar lá? Eu tenho que construir isso agora. O que eu estou fazendo para, assim que meu corpo morrer e eu me libertar da matéria, como é que eu quero ser recebido no mundo espiritual? Eu quero ficar inconsciente? Eu quero ainda sofrer as vicissitudes da matéria, apenas psicologicamente, mas a dor é verdadeira? Eu quero recebido pelos muitos que eu ajudei, que eu fui fraterno, que eu fui verdadeiro irmão? Eu quero estar em paz no mundo espiritual, ou eu quero estar em sofrimento, em angústia? Eu quero ir para uma colônia espiritual e em pouco tempo continuar o meu trabalho dentro da doutrina espírita, dentro do Evangelho do Cristo? Ou eu quero ficar muito tempo perdido lá no mundo espiritual? Tudo isso nós estamos construindo hoje. E quando nós vamos para o mundo espiritual, lá nós vamos construir o nosso amanhã no novo corpo. Normalmente, em média, nós passamos em torno de 60 anos no mundo espiritual. Entre 60 e 100 anos. E o que fazemos lá? Depois que despertamos, que tomamos consciência de nós mesmos? Nós vamos estudar. Todos nós aqui já fizemos a Universidade da Paciência no mundo espiritual. Já fizemos cursos prolongados de tolerância, de desprendimento das coisas materiais. Já exercitamos bons pensamentos, exercício de concentração, durante 30, 40 anos, mais ou menos. Nesse tempo que ficamos lá, nós fizemos cursos, trabalhamos, praticamos, e aí nos achamos prontos para um novo mergulho na carne. E nascemos. Quando nós chegamos aqui, o mundo fala mais alto. Os prazeres que nos atraem. E nós nos esquecemos de todos os compromissos e de tudo aquilo, de toda aquela preparação que fizemos para a vida atual.
Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, nós aprendemos isso. Esqueceu, meu filho? Eu vou te lembrar. Aí vem o André Luiz, vem o Emmanuel, né? Vem Joana de Andes, dá uma sacudida na gente. Mas muitos de nós lemos os livros espíritas como romances, sem entrar no ensinamento e sem deixar esse ensinamento penetrar o nosso coração. Então nós precisamos acordar, né? Então vamos ver como é que ficariam os ensinamentos de Jesus, as suas máximas, se nós não tivéssemos a perspectiva, a certeza da vida futura. Disse Jesus, o porquê de na casa do Pai existir muitas moradas, e a doutrina espírita completa, dizendo que há mundos de provas e expiações, que é o nosso caso, mundo de regeneração, mundos felizes e muitos mundos, categorias de mundos. Se não existisse vida futura, quem nasceu no mundo de provas e expiações não conheceria o mundo de regeneração, tampouco os mundos felizes. Então, se Jesus disse isso, que há muitas moradas, e o Espiritismo vem dizer que essas moradas são diferentes, né? A perspectiva, a compreensão da vida futura, então se eu estou vivendo nesse mundo aqui, ainda vou viver nele muito tempo ainda, pelas minhas necessidades de iluminação, logo esse mundo um dia mudará de categoria. Nós estamos às portas, não vai ser amanhã não, mas nós estamos às portas de passar de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, onde o bem suplantará o mal. Por enquanto, há mais maldade no mundo do que bem, mas há o bem aqui na terra, mas há mais maldade. Quando houver essa mudança, haverá mais caridade, mais fraternidade, mais bondade do que maldade. E as maldades absurdas que nós vemos hoje não existirão, né? Ainda haverá alguém que falará mal dos outros, criticará os políticos, mas ninguém mais vai estuprar, não haverá mais chacinas, essas coisas terríveis que nós vemos hoje. O mundo será muito melhor. Vamos ver outra coisa que Jesus disse, na perspectiva da vida futura, como ficaria. Ele diz assim: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como isso poderia acontecer se após a morte do corpo fosse o nada? Então nós precisamos morrer e renascer, desencarnar e reencarnar, quantas vezes for necessário para crescermos, evoluirmos espiritualmente. Disse ainda Jesus: como os aflitos da terra poderão um dia serem bem-aventurados, se a vida futura não existisse? Quantas pessoas nós conhecemos que nasceram com grandes dificuldades físicas, dificuldades de locomoção, de cegueira, de audição, às vezes muito doentes, passam uma vida toda numa cama. Como é que esse aflito terá paz, alegria, né, no futuro? Isso só é possível por causa da vida futura. Por que motivo Jesus rogaria ao Pai nos fosse enviado o Consolador prometido, para relembrar todas as coisas, se quem ouviu a sua mensagem não existisse mais? Todos aqueles que conviveram com o Cristo, né, e todos aqueles que tiveram a oportunidade de ler o seu Evangelho, que chegou até os dias de hoje, se sem a vida futura, como? De que valeria ele enviar o Consolador prometido? Hoje, nós estamos sendo beneficiados com o Consolador prometido. A doutrina espírita é o Consolador prometido. Hoje nós estamos, a doutrina veio nos relembrar os ensinamentos de Jesus,
nem levantaram o véu, colocado propositadamente, porque nós não tínhamos maturidade para entender. Então hoje nós não temos desculpa de que eu li e não compreendi, porque as coisas são claras, são diretas. É só nós prestarmos um pouquinho de atenção. De que valeria ao homem ser humilde, ter puro coração, ser brando e pacífico, ser misericordioso, amar o próximo, amar os inimigos, praticar a caridade, honrar pai e mãe, ter fé, ser um trabalhador justo e honesto, sem a perspectiva da vida futura? Vocês estão entendendo por que a vida futura é um eixo, é um tema que nós devemos procurar entender e aprofundar nele? Porque tudo aquilo que Jesus disse, ou quase tudo, sem a perspectiva da vida futura não teria valor, não serviria para nós. Quando Jesus voltou ao mundo espiritual, aqueles que conviveram com ele durante 3 anos, presenciando a sua fala amorosa, vivendo dentro do seu campo vibracional de amor, testemunhando tudo aquilo que ele fez, que Jesus não só falou, ele fez, ele deu exemplo, todas as curas que ele praticou. Quando Jesus voltou ao mundo espiritual, eles se perderam, eles tiveram medo. Eram espíritos nobres, reencarnados com uma missão nobre, de levar adiante a palavra do Cristo, não só os 12, mas os 70 e mais os 500, que estão por aí pregando até hoje, né? Não sou eu não, tá, gente? Eu estou entre os milhões capazes. Mas Jesus voltou do túmulo. Jesus deu orientações: vá dizer aos teus irmãos para ir para tal lugar que eu estarei lá. E ele falou com um por um dos seus apóstolos, dos seus seguidores: faça isso, não tenha medo, se reúna, levante a igreja, tenha coragem. E eles, quando perceberam de que a morte não existia, porque Jesus matou a morte, quando ele volta, eles se enchem de coragem. E eles voltam com toda a força, com toda a fé, a cumprir a missão que lhes cabia. Então o Espiritismo vem reforçar isso para todos nós. O Espiritismo veio completar este ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para apreenderem a verdade, para aprender a verdade. Olha que está lá no Evangelho, que o Espiritismo veio quando os homens já estão maduros bastante. Eu gosto de falar isso, e às vezes, muitas vezes eu repito isso, que alguns companheiros dizem que nós somos bebezinhos, crianças espirituais, e nós não temos idade espiritual para compreender essas verdades. Mas os espíritos superiores dizem assim: o Espiritismo veio quando nós, os homens, já somos maduros bastante. Então não adianta depois não viver essas verdades, não fazer um esforço para viver essas verdades, e chegar no mundo espiritual e dizer assim: mas eu era uma criancinha, me falaram que eu era uma criancinha, um bebê espiritual. Não somos. O tempo está se fechando. Ninguém precisa ter medo, que nós vamos existir para sempre. Mas nós vamos perder essa oportunidade bendita. Dizem que Emmanuel, o grande mentor espiritual, foi o guia do Chico Xavier, que até hoje, dizem que ele já está reencarnado, perto de 17, 18 anos, mas até antes da reencarnação, todas as vezes que ele lembrava que ele teve um encontro com Jesus,
e escolheu continuar senador romano, orgulhoso, brotam lágrimas em seus olhos pela oportunidade perdida. Quantas oportunidades, meus irmãos e minhas irmãs, nós já perdemos em todas as reencarnações que tivemos? Porque Jesus continua nos convidando para entender e viver essas verdades. É fácil? Não, ninguém diz que é fácil. Mas devemos começar a fazer um esforço para isso. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material que os fatos demonstram. Portanto, são eles os espíritos, as testemunhas oculares, os que a descrevem nas suas fases todas. Tudo isso nós encontramos, essas descrições, no mundo espiritual, da vida futura no mundo espiritual, com todos os detalhes no livro O Céu e o Inferno. Que não tem nada de inferno nem de céu lá, tá, gente? Mas é um livro muito bom. Porque os espíritos lá, eles vêm dizer para a gente assim: eu fui orgulhoso na terra, eu fui prepotente. Quando eu desencarnei, eu enfrentei essas dificuldades, que duraram muitas vezes anos, até séculos, até que eu viesse ser amparado e despertasse. Outros vêm dizer: vivi na terra como mendigo. A mendigância era o meu modo de sobrevivência. Mas eu não mendigava só para mim. Todo o fruto da minha mendigância era repartido com a minha comunidade. Muitas vezes nós vemos um companheirinho morador de rua, nós achamos que somos melhores do que ele, que somos superiores. Quando nós vemos na história o relato desse mendigo, nós vamos ver que ele chegou no mundo espiritual limpado de luz, porque ele viveu as verdades espirituais. Ele tinha amor, ele era fraterno, ele era gentil. Foi uma escolha. Ele queria viver na terra, na mendigância, mas mesmo na mendigância, ele foi um homem nobre, um homem bom. Chegou no mundo espiritual, muitos estavam aplaudindo a sua chegada, e ele já chegou iluminado lá. Além de impossibilitarem qualquer dúvida, o testemunho, o relato desses amigos espirituais, a esse propósito da vida futura, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sobre o seu verdadeiro aspecto. Como toda a gente imagina, um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, eles são tão detalhistas em falar de como eles viviam e o que eles encontraram lá. Eles são tão minuciosos em dizer como é a vida espiritual, que ele fala que até a inteligência mais simples é capaz de entender, é capaz de compreender. No passado, porque muitos de nós aqui já somos cristãos, ou nos dizíamos cristãos, em muitas reencarnações passadas, nós tínhamos a desculpa de que não compreendíamos, que não entendiam, porque o nosso orgulho, a nossa cegueira, a nossa vaidade não permitia que entendessem, que as verdades estão lá, ditas, mas elas estavam de maneira velada, não era para qualquer um, não, somente quem tinha olhos de ver e ouvidos de ouvir, para tirar daquele testemunho dos apóstolos, de tantos missionários, as verdades límpidas. Então nós tínhamos a desculpa: eu não fui capaz de entender o que Jesus disse.
Mas e agora? Qual é a desculpa que vamos dar? A doutrina espírita está aí para abrir os nossos olhos, nos conclamando a sermos caridosos, fraternos, humildes, irmãos uns dos outros, afirmando de que todos somos filhos do mesmo Pai, e de que todos somos luzes, que todos somos deuses, que muito podemos fazer. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma. Portanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Na medida em que nós vamos compreender a mensagem de Cristo, facilitado pelos amigos espirituais através das lições da doutrina espírita, nós somos obrigados a promover em nós uma reforma, porque passamos a ver o mundo de uma maneira diferente. O outro não é mais o meu inimigo, o outro é meu irmão, que não compreende o que eu já compreendo. Em vez de odiá-lo, eu tenho que amá-lo. O nosso irmão necessitado, exceto aqueles que são missionários, que pediram aquela prova, estão vivendo aquelas dificuldades porque é o melhor para eles. E o Evangelho diz que nós devemos ajudá-los. Nós não temos mais desculpas. Mas Deus é Pai, Deus é misericordioso. Aqueles que não aceitarem essas verdades agora e não começarem a fazer um esforço de melhoria, não estarão perdidos para sempre. Só não terão um passaporte para continuar no planeta Terra, que será um mundo muito melhor. Mas vai viver um mundo com dificuldades muito maiores, sendo instrumento da bondade divina para promover lá toda a evolução intelectual que conseguimos aqui. Quando nós falamos de evolução espiritual, muita gente pode falar assim: isso ainda não me fala de perto, ainda não me toca o coração. Mas você já imaginou ficar sem Facebook, sem celular, né? Sem computador, sem avião? Porque nesse mundo para onde nenhum de nós aqui vamos, né? Não tem nada disso, gente. Nós vamos descobrir o fogo e inventar a roda, desenvolver a escrita, a fala. Vai ser um mundo de ranger de dentes, de dificuldades muito grandes. Nós vamos ter que viver de novo aquilo que nós já vivemos aqui na Terra. Então é só usar um pouquinho da inteligência que já possuímos para entender que o melhor para nós é entender que Jesus veio com a verdade, mostrando o caminho, e todos nós devemos percorrer. Quanto tempo já tem? Eu marquei o tempo? Até 9h30? Né? Nós vamos terminar um pouquinho antes. Para exemplificar o que nós dissemos até agora sobre a vida futura, no capítulo que nós trouxemos para estudar sobre a vida futura, logo no finalzinho, na instrução dos Espíritos,
eles vêm com o testemunho de uma rainha. Ela foi rainha aqui na terra. O título chama Uma Realeza Terrestre. Olha os detalhes que este Espírito trouxe para todos nós. Quem melhor do que eu, disse ela, através da psicografia ou da psicofonia, lá quando o Espiritismo era nascente. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra? Quem, pois, poderia compreender o nenhum valor dos reinos da terra? A terra é maravilhosa, gente, mas é um mundo de passagem, é um mundo para estagiários. A nossa vida não é aqui. Nós precisamos reencarnar para evoluir, mas é só enquanto estamos evoluindo. Está emprestado a prova. Nós vamos chegar a um momento da nossa existência de maturidade espiritual que não necessitaremos mais reencarnar. Está na Bíblia. O pecado, o salário do pecado é a morte. O espírito que atinge o grau de perfeição não necessita mais morrer. Porque ele vai ter uma compreensão mais dilatada. Já trabalhei? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrestre, diz ela. Isso é o Espírito dizendo, tá, gente? O que eu trouxe da minha realeza? Eu fui rainha, eu tinha poder. O que me acompanhou disso aqui no mundo espiritual? Nada. Absolutamente nada ela fez. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Na medida em que a rainha foi declarada à morte, ela deixou de ser rainha. Ainda que os súditos, os parentes, fizessem um cerimonial, fizessem homenagens ao corpo, ela, enquanto espírito, já estava sofrendo as consequências. Já estava vivendo os seus tormentos. Já estava se encontrando com a própria realidade. Então a sua realeza, o seu poder, o seu dinheiro, todas as suas joias, não lhe valeram de nada na medida em que ela fechou os olhos. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse o reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes, e aos quais eu desprezava por não terem sangue nobre. Como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. É a ilusão que nós vivemos aqui. Se nós ouvirmos Jesus, nós começaremos a viver aqui na terra a nossa realidade espiritual. Ninguém mais vai esperar desencarnar para ir para o céu. Nós vamos construí-lo aqui e agora, nos tornando homens justos, homens melhores, e construindo o nosso futuro. Para granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em todas as suas celestes práticas, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes,
mas que bem fizestes. Quantas lágrimas enxugaram, ou enxugastes. Ó Jesus, tu o disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar aos céus, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho, através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Muitos de nós queremos facilidades aqui na terra. Nós devemos procurar a porta estreita, não o sofrer por sofrer. Nós podemos começar a ser felizes e ter paz aqui hoje, mesmo com este mundo conturbado, desde quando façamos a opção pelo Evangelho, porque a nossa mente vai abrir para essas verdades espirituais. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvesse de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões somem. Cedo se apercebe neles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhe podem facultar acesso a uma vida de luz e de paz. Continua a nossa irmã. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. Esta rainha, este Espírito, está conclamando os homens a compadecer daqueles que desencarnaram iludidos. Há muitos companheiros espíritas que dizem que reunião mediúnica, o intercâmbio com o mundo espiritual não é importante. Eles estão enganados. É preciso que a mediunidade seja um instrumento de crescimento, de renovação, de instrução dos homens. É bem verdade que deve ser feito com muito cuidado, com uma preparação bastante assertiva para se ingressar nesse trabalho da mediunidade. Mas é justamente através da mediunidade em que este conhecimento está chegando à humanidade. São esses testemunhos daqueles que viveram aqui equivocados, que vêm dizer para a gente: gente, pelo amor de Deus, deixe seu orgulho de lado. Gente, não esqueça de repartir o pão. Vaidade, diminua. Enfim, nós temos hoje tudo aquilo que nós precisamos para viver bem hoje e viver bem amanhã, e para compreender com profundidade a mensagem de Jesus. E Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos dê força e coragem, que nós precisamos muito para viver esse ano. Que a paz do Senhor esteja e permaneça com todos nós.